Aí, começou. Então, nosso objetivo é rever, né, a equação de Gibbs-Helmholtz, esse nome esquisito aí, difícil, né? Pela utilidade que esse assunto, que é da físico-química, tem nos processos inorgânicos. Eu conversava com vocês, principalmente, a gente quer focar o processo de obtenção do ácido sulfúrico, né? Em que temos uma oxidação, o meio do processo, o processo de obtenção do ácido sulfúrico visa o enxofre elementar, que é oxidado a SO2. A reação central da obtenção do ácido sulfúrico é oxidar o SO2 a SO3. E aí é que faz sentido a gente rever não só para essa reação, mas para outras dos processos inorgânicos, e até para reações em fase gasosa na indústria em geral, e também para o processo orgânico é útil isso, né? Talvez o assunto de fisicoquímica mais útil para você entender processos orgânicos e inorgânicos, principalmente os que estão em fase gasosa. Isso é a maioria esmagadora dos processos, né? Os processos sempre têm alguma reação em fase gasosa. E a equação do Gibbs, eu vou compartilhar a tela, ela mostra o quê? Três conceitos bem úteis, né, da fisicoquímica, e eles se relacionam na equação do Gibbs. Eu vou mostrar, com certeza vocês estudaram isso, né? Mas faz sentido eu mostrar a equação primeiro, até para você lembrar dela, e que a gente quer fazer uma recordação, uma revisão, né? Rápida dos conceitos que estão na equação do Gibbs e rever, enfim, isso, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, eu selecionei no meu WhatsApp aqui a imagem, ó, essa aqui. Vocês estão vendo aí, na boa? Sim? Está compartilhado, Sim. né? Então, vocês lembram disso aí, ó? Delta G, Sim. lembram da equação? Esse sim já me anima, né? Eu tinha certeza disso, mas é bom ouvir o sim. Então, o que que vocês lembram disso? Por ordem, primeiro só dando nome a cada um dos itens aí. O delta G seria o quê? O que que vocês lembram disso? Só puxando a participação de vocês. É a variação da energia lá livre de Gibbs, um negócio assim. É isso mesmo, é o próprio nome da equação, né? Esse G é homenagem ao Gibbs, né? Energia livre, a gente quer falar disso. Então, só apresentando a forma, recordando, né? Vocês sabem, o ΔH seria a variação de quê? É o que a gente estuda primeiro na fisicoquímica desse, né? Entalpia. Da entalpia, tá certo? Entalpia aí como sinônimo de calor. Uma curiosidade para vocês, eu levei muito tempo, porque você, quando estuda entalpia, você estuda a lei de Hess, né? Lembra isso? HESS, né? É um assunto central no estudo da termoquímica, né? E aí eu sempre achei, também nunca perguntei, mas na minha cabeça esse H da entalpia aí, ou era entalpia em grego, sei lá, eu não sabia, ou eu engoli, achei que era H de Hess, né? Nome, homenagem ao Hess, né? Foi o grande estudioso da termoquímica. Esse H aí é de calor em inglês, de heat, né? H-E-A-T. Eu aprendi isso recentemente, tá bom? Então, é o H de calor, a entalpia é calor, e aí você sabe isso da termoquímica. E o delta S seria o quê? O T maiúsculo é a temperatura em Kelvin, malinho isso, né? E o delta S, você recorda dele? Esse é entropia, né? Então, tranquilo, é isso que a gente quer avaliar essa equação aí, né? Fazer um estudo desses sinais aí. Tá, agora falando especificamente de cada um, vamos começar da entalpia. Não, vou começar do início. Falar agora em detalhe do delta G, né? O delta G, eu posso dizer a vocês que seria a energia livre de Gibbs, mas e daí, né? O que que isso expressa? O que que você se recorda do delta G? Eu queria. Hum, mas aí você lembra de um estudo de sinais dele? Mas se ele for positivo, é porque espontâneo, agora eu não lembro. Tá vendo como é importante a gente rever? Confunde, né? É isso que eu quero fazer com vocês. Eu parei a partilha, foi? Eu quero voltar na. Oi, vocês estão me vendo aí? Sim, né? Parei a partilha. Sim, professor. É, eu queria
Vocês estão vendo eu escrever aqui, ó, eu gosto de escrever no chat, né? Então, eu não tenho o sinalzinho do delta, eu vou chamar o Dzinho minúsculo de delta. O delta G, né? Ele pode ser maior que zero. Cadê o sinal do maior, cara? Tô perdido aqui no teclado. É o sinal do maior. Eu tô bobo. Isso é falta de café. Aqui embaixo, delta G maior que zero. O processo é não espontâneo. Okay? Lembram disso? A dúvida, né? O Davi escreveu: desconta a energia da organização do sistema e da energia na forma de calor. Você me perguntou isso sobre delta G? Sim, Davi, correto isso. Delta G, ok, sim, correto. Estou só recordando, então, seguindo, me interrompam se quiserem, o delta G maior que zero é não espontâneo, e o delta G menor que zero seria o quê? O processo espontâneo, tá? Então, mas essa é uma questão que eu quero abordar primeiro, a recordação, a revisão aí. Essa espontaneidade, quando é espontâneo, ok, o delta G menor que zero é espontâneo. O que que isso significa para nós? O que você se recorda de ser espontâneo? É espontâneo, delta G menor que zero, e daí? E qual significa? A reação é o quê? Favorável. Favorável, sim, correto. E como é que a gente percebe isso em algum número? Algum número indica isso para a gente? Tem um número chamado Kc. Vocês lembram do Kc, da constante de equilíbrio? Lembro, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, vou usar o chat de novo aqui, ó. Se você tiver uma reação A mais B, eu botei um sinal de igual 3 vezes, pense que é uma seta isso, que eu não vou ficar procurando a seta aqui, tá? Então, A mais B dando C mais D, e, ó, vocês sabem isso aqui, estou pedindo ajuda, mas vocês sabem. A C vai ser o quê? O produto, né? Das concentrações dos produtos, né? Então, vai... Sim? Concorda comigo? Então, vai ser C vezes D, né? A ação de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A, vezes a concentração de B. Não estou usando aquela simbologia mais correta para não perder tempo no teclado aqui, tá bom? Lembram disso? O Kc indica o produto das concentrações dos dois produtos ali, que eu escrevi C vezes D, e os dois reagentes estão no denominador, tá bom? Então, pensando numa reação espontânea, no sentido dos produtos C e D, alguém usou o termo favorável, e eu gostei desse favorável, favorecendo, no caso, os produtos, tá certo? Se uma reação está favorecendo os produtos, né, as concentrações de C e D vão aumentar, tá certo? Faz sentido o que eu estou falando? Quando as concentrações de C e D aumentam, o que, que acontece com o valor de Kc? Numericamente. Né? Se os produtos estão favorecidos, se aquele C maiúsculo, aquele D maiúsculo, aquelas concentrações. Aumenta o Kc, tá certo? Certo? Então, se você quiser falar aí, ó. Então, o Kc alto numericamente, né? Kc alto indica o quê? Favorecer produtos. Tá certo isso? Comentários sobre isso aí. Você concorda, discorda, lembrou disso? Lembrava. Eu queria recordar com vocês. E vice-versa. Certo? O Kc baixo tem um segundo valor Q, acho. Valor Q, não me recordo do que você está falando. Pode falar à vontade aí, então escreve. Um segundo valor. Por que você está falando de segundo valor? Lembra aí, é importante esclarecer isso. Eu que não estou te entendendo. Não lembro bem, mas que parece o Kc. Ah, obrigado, tá bom. Você está lembrando disso aqui, ó. Obrigado. Tá vendo como é importante?
Você está falando do KP, é isso? Parece o KC. Se for isso, para ver a sua lembrança. Estou só querendo saber se é isso, você está lembrando de outra coisa ainda. Então, o KP, se for isso, você me confirma aí, ele é a mesma ideia do KC para os gases, para quando você tem pressões parciais. Porque é difícil medir concentração de gases, né? Então, é mais fácil que tenha uma fórmula parecida. E aí tem que dividir para ver se a reação está em equilíbrio. Eu não sei o que você está lembrando, cara. É uma fórmula parecida com o KC, é isso? Não lembro, não sei o que você está pensando aí. Tem várias fórmulas aí no estudo do equilíbrio, na FISC. Depois você lembrando, me fala aí. Eu acho que eu sei o que ele está falando. Acho Ah, que o KQ seria meio que uma constante de informação. Você tem certeza que se tiver aquele valor, o produto vai, quer dizer que é favorável à reação. Aí, no caso, tem que igualar o valor de KC com KQ. Eu acho que é isso, uma coisa assim. mais ou menos isso, tá bom. Alguma forma da FISC que eu não estou lembrando. Qual que você está lembrando aí? Tá, Porque você no tem caso. o valor tabelado. Aí Entendi. seria Valores tabelados que você confere se está batendo com o valor tabelado, é isso? isso. Não, tranquilo, entendi. Faz todo sentido. Você confirmar se esses valores são devidos, né, para aquela reação específica. Eu só não me lembrei de qual equação que vocês estão pensando aí. Tranquilo, tem várias verificações numéricas, né, possíveis aí na FISC. Mas está tranquilo esse aspecto do KC alto e do KC baixo, gente? Tranquilo isso? Isso expressa o equilíbrio químico, ok? O deslocamento do equilíbrio no sentido dos produtos. Né? A gente fala, às vezes, usa-se a palavra aí, rendimento, mas vamos usar, eu gostei da palavra que puxaram aí, dos produtos favorecidos, né? A espontaneidade tem esse aspecto, tá bom? O que mais? Isso é a ideia do ΔG, tá certo? Mantendo já essa ideia agora, ou seja, já colocamos na nossa cabeça a ideia da espontaneidade, e agora falando do ΔH, né? Eu escrevi DH. Uma das duas reações, né, no caso da termoquímica aí, a exotérmica e a endotérmica, você consegue relacionar qual dos dois tipos, né, se a exo ou a endo, tem uma tendência maior à espontaneidade? Você consegue ver isso? Tipo, as reações exo tendem a ser espontâneas, as reações endo tendem a ser espontâneas. Será que existe alguma relação desse tipo? O que você lembra disso aí? Como é que a gente pode recordar um gráfico simples disso aí? Da reação exo e da reação endo. A exotérmica seria espontânea, porque ela libera calor, e a endotérmica, no caso, funcionaria se Você forçasse o acha que... calor para aquela reação. Entendi. Você enxerga, então, que a exotérmica mais facilmente é espontânea? É isso que você diz? Sim. Uhum. Tá bom. E é isso. Vamos tentar ver isso num gráfico. Eu peguei um gráfico aqui, ó, de um livro, para trazer para vocês, ó. É, no, esse gráfico, eu estou compartilhando a tela, não, né? Eu Não, não. professor. Bobagem, né? A tela inteira. Deixa eu ir lá. Desculpe, ó. Eu fico concentrado no que estou falando e esqueço o mecanismo, que é falta de prática mesmo. Nada com a saudade do quadro que bate. Cadê? Aqui, agora tá compartilhando, tá aí. Então, eu selecionei isso aqui, fugiu. E a gente vai por partes aqui, ó. Subir aqui, esse gráfico bonito, ó.
Então, não se preocupe aí com exergone, que isso aí eu falo depois, tá? Eu quero pegar, ó, sim, pense nesses dois exemplos esse daqui, ó, diminuir, os dois gráficos da direita, esses dois aqui, ó, esqueça que está escrito ΔG aí, que eu quero abordar isso depois, tá? No visual, apenas o visual desse gráfico aqui e do gráfico de cima. Considere que isso não é ΔG, eu vou fazer a consideração do ΔG depois, mas que isso seja um gráfico de ΔH, né? Que essa vertical, a ordenada aí, seja a entalpia, tá certo? E a horizontal, o caminho da reação, tá bom? Então, qual dos dois gráficos, é só você trocar o G pelo H, né? Qual dos dois gráficos, se tivéssemos H, se tivéssemos valores de calores, né, de entalpia, o de cima ou de baixo, qual dos dois seria a reação exotérmica? A reação exotérmica, olhando para os gráficos à direita aqui, né, esses dois, ó. O Davi, ele falou a de cima. A de cima é exotérmica, né? É melhor maior assim, né? A de cima é exotérmica. Então, recordando, vocês sabem isso, por que que esse seria exotérmico se tivéssemos entalpia aqui? A entalpia final aqui, ó, tem um valor mais baixo do que a entalpia inicial, tá claro? Então, quando você fizesse o delta, né, o final menos o inicial, isso daria negativo. É o que está dito aqui, só que em vez de falar de ΔH, estão falando de ΔG, mas troque o G por H aí, e você vai ver que o ΔH é menor que zero, tranquilo? Você lembra disso. E vice-versa no de baixo, né? No de baixo, se o G for H, a entalpia final aqui é maior do que a entalpia inicial, daria um ΔH maior que zero, tá? Você sabe isso, tranquilo. Mas a gente quer relacionar isso com a espontaneidade, né? E aí pense que a espontaneidade, aí já vale o que está escrito aqui, e aí eu estou comparando o exotérmico e o endotérmico com a espontaneidade, pense que o valor inicial aqui, ó, ele já está mais perto de um valor máximo, se pensarmos na entalpia, né? Ou seja, a reação exotérmica, ela começa com um valor, um calor inicial, né, uma entalpia inicial maior do que a reação endo, né? E pense, né, e agora recordando aí da cinética, né, que para você ter a reação ocorrendo, você tem que vencer essa altura aqui, ó, lembram desse conceito da cinética? Essa altura aqui, visualmente, ela é menor do que essa altura aqui, ó. Tá certo? Então, como na reação exotérmica o valor de entalpia inicial já está mais perto desse máximo, ela tende a ser espontânea. No caso, quando a gente fala dessa altura, a gente está se referindo ao quê? A qual conceito da cinética química? A energia de ativação, vocês se lembram disso. Me interrompam se quiserem aí, tá certo? Resumindo, essa altura que a gente está falando da cinética aqui, se isso fosse um estudo de cinética, que seria a energia de ativação, essa altura aqui é menor que essa altura toda aqui. Enfim, a princípio, as reações exotérmicas tendem a ser espontâneas, mas não é sempre, né? Esse estudo, essa decisão, vai ser no sinal do ΔG. Tranquilo? Eu queria falar só isso e abrir para a pergunta de vocês aí, nesse aspecto de analisar a exotérmica apenas. Tá bom? Professor, eu Pois tenho só não. uma duvidazinha assim. Como que o senhor está comparando com o ΔG, pode por acaso dizer que o ΔG e o ΔH, tipo assim, são diretamente proporcional? Boa pergunta, cara. O ΔG e o ΔH são diretamente proporcionais? Não, não tem relação direta necessária entre eles, né? Eu estou falando de uma forma genérica, né? Em alguns casos particulares isso ocorre, mas se em alguns casos ocorre e outros não, entende? Não tem uma relação direta, né? E eu vou te mostrar isso
num gráfico, né? Num gráfico, não, numa continha básica. Eu quero te mostrar, o meu objetivo final da aula, te mostrar isso, mas te respondendo sim ou não, não. Entendeu? Mas eu quero te mostrar isso em detalhe, que é exatamente o estudo do sinal do ΔG. Tá? Isso vai ficar claro, essa resposta para você, é super importante você entender isso que você perguntou, com detalhe, no estudo de sinais que eu quero fazer na equação de Gibbs, naquela equação geral do ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Nós vamos analisar, na verdade, 4 opções ali, tá? E aí vai ficar clara a sua pergunta aí, que é o que a gente quer responder em detalhe, tá bom? Mais o que aí, gente? Mais alguma pergunta aí? Pois não. Só para fixar, então, a exotérmica, ela tem um ΔG negativo, e o ΔG negativo é espontâneo. Não. Perdão, não. Isso pode ter te confundido, porque está escrito isso aqui. O estudo do ΔG, ele vai ser feito por nós no final. Né? Existem 4 casos, porque é uma falta do quadro gigante. Vontade de escrever, dá um nervoso, a mão fica tremendo querendo escrever. Pense o seguinte, ó, vamos para a equação do Gibbs, rapidinho, ó. Tá ela aqui, ela está aqui, ó. Aí, né? Então, pense que o sinal, o que a gente quer estudar, né? Estou te antecipando o final, o objetivo final da aula. É a gente decidir, né? E vocês estão diretamente me perguntando, querendo saber isso, é exatamente essa a pergunta maior, né? Do nosso estudo. Se o sinal do ΔG é positivo ou negativo, e mais a relação do sinal do ΔG com o ΔH. Foi a pergunta do colega e sua indiretamente aí. Se eles são diretamente proporcionais, enfim. Pense que o ΔH pode ter 2 sinais. O ΔH pode ser positivo e o ΔH pode ser negativo, tá certo? Idem, a gente quer falar disso ainda, ocorre com o ΔS. Você pode ter também ΔS positivo e ΔS negativo, tá certo? E isso, essas opções, vão gerar as opções do ΔG, tá? Eu vou me permitir, você me responda se eu fui claro aí parcialmente, né? Mas eu estou escrevendo isso aqui com a caneta, eu tenho mais facilidade com a caneta, e vou mandando foto para vocês aqui, ó. Mas me fale se eu expliquei parcialmente a tua pergunta, se você quer falar alguma coisa aí. Como estão? Não, tá tudo tranquilo, tá esclarecendo. Tá? Então, entenda, deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Um rascunho bem simples, ó. A gente vai querer 4 opções. Eu vou querer terminar a aula com algo desse tipo aqui, ó. Aqui, ó. Vou mandar para vocês essa foto. É isso aqui que a gente quer fazer no quadro. Né? Queríamos estar em Caxias agora, ó. Na salinha lá assistindo isso aqui, ó. Eu ia desenhar isso aqui no quadro para vocês, ó. Isso. Eu bati a foto e não mandei. No 0580, ó. Aí, tá aí a foto, ó. Está compartilhada a tela. Essa foto aqui, cadê? Não foi, pô? Não foi, não. Chegou, essa aí. Vê lá. A gente quer isso aqui, ó. Tá? Sinais. Então, eu vou poder ter assim, ó. Eu vou poder ter ΔH negativo, ΔH positivo. E o ΔS, a gente quer estudar, ele também pode ser o quê? Positivo e negativo, tá certo, gente? Isso. Então, olha o que eu acrescentei na foto que eu mandei até agora, aí, uma segunda foto, ó. E é esse estudo que a gente quer concluir, ó. Olha lá. Qual é a outra foto que eu mandei aí? Olha lá, acrescentei isso, ó. Esse é nosso objetivo, ó. Tá vendo? Na verdade, vamos ter, portanto, 4 casos. É isso que a gente quer estudar junto aí, rever. Certo? Porque a gente pode ter, ó, então, né? No primeiro caso lá em cima, ó,
a reação com ΔH negativo, ou seja, a exotérmica, e o ΔS positivo. Aqui teríamos a reação endotérmica e o ΔS negativo. As 4 combinações possíveis aí, certo? Poderemos ter o ΔH negativo e a entropia, o ΔS positivo. E poderemos ter o ΔH positivo e o ΔS negativo. Ok, mas o que a gente quer, enfim, é, dessas combinações aí, o sinal do ΔG. E depois a gente usar isso numa visão prática dos processos inorgânicos. Tá certo esse início aí, gente? Me interrompa aí, só mostrando para vocês o objetivo da aula seria isso, levar essa conversa aí à frente, tá bom? O ΔH a gente já fez uma prévia, tende a ser espontâneo as reações exotérmicas, mas onde é que será o exotérmico aqui? Pode ter o exotérmico aqui, o exotérmico com ΔS positivo, e você pode ter aqui o exotérmico com ΔS, eu botei igual, cara, tá errado esse sinal meu, bobagem. Aí tem casos iguais. Desculpa. Olha aí, ó, olha a bobagem que eu fiz aí, ó. Eu tenho que botar assim, ó. Corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir. Aí os casos estão pareados, né? Vocês perceberam isso? É isso, ó. Você vê, agora você vai... Você já viu, né, que eu errei? Na posição ali, ó. O primeiro é igual ao terceiro, pô. Fiz bobagem aí, ó. O Tá primeiro dando é igual... mesmo. Dando mesmo. Eu quero esse aqui, ó. Corrigir. Isso aí ia confundir vocês. Ó. É isso. Agora tá. Vê lá, agora temos 4 casos aí. Olha lá. O ΔH negativo, o ΔS positivo. Os 2 positivos, os 2 negativos e o inverso do primeiro caso no 4º caso. Tá claro? Agora estamos juntos. Estamos certos. Posso seguir, então? Sim? Agora faz sentido, né? Fala, pois não. Eu tenho uma pergunta sobre os gráficos. Sim? Os gráficos? Deixa eu voltar lá. Pode falar. Mas deixa eu botar o gráfico para você, né? Que aí melhora. Aí os gráficos, ó, pois não, diga aí. Então, era sobre para ver se é negativo e quando é positivo. Você mostrou que uma certa altura, né, que vai contar só da metade para cima e a outra vai contar tudo. Por que essa diferença? Então, pense que quando eu falei isso, eu estou falando especificamente da energia de ativação, conceito da cinética química. O que é a energia de ativação antes de olhar para os gráficos, conceitualmente? É a distância, né, até o máximo de energia, até o pico do gráfico de energia, até a energia máxima, que chamam isso de estado de transição. Mas esse que é o ponto mais alto do gráfico, a distância até o ponto mais alto do gráfico. Que distância? Da energia inicial até a energia máxima. Repetindo, do inicial, do valor inicial de entalpia até a energia, até a entalpia máxima. Nesse primeiro gráfico, qual é o valor inicial? Está aqui, tá certo? A energia máxima está aqui. Então, visualiza essa altura aqui, ó. No de baixo, onde é que está o inicial até a energia máxima? O inicial está lá embaixo, olha a altura. Se eu tracejar uma horizontal aqui, ó, esse valor inicial está nessa horizontal. E qual é a distância desse valor inicial até a energia máxima? É isso tudo aqui, ó, olha. Visualmente, essa distância do início até o máximo aqui, ó, ela é muito maior no visual do que aqui, ó. Porque aqui, na verdade, ele já inicia aqui no meio. O de baixo, o valor inicial começou bem baixo. Percebeu a diferença? Sim, sim. Né? E isso, né, de nada, tem tudo a ver a sua pergunta. Ó. E entenda mais um detalhe aí. Eu fazia essa comparação roubada de um professor que deu essa aula, achei genial. Ele falava do parquinho de diversões da montanha-russa. Você vai falar, mas o que tem a ver isso, né, professor? O parquinho de diversão, a montanha-russa. Me diga só uma coisa, tu já foi num parquinho e já viu uma montanha-russa, né? Quando você vai entrar no carrinho da montanha-russa, que dá aquele frio na barriga, você
em algum parquinho, você, para entrar no carrinho da montanha-russa, você sobe uma escadinha? Lembra isso? Ou o carrinho está no chão? Lembra? Aquele lugar da montanha-russa, você vai pegar o carrinho para dar a volta na montanha-russa. Para entrar no carrinho, no parquinho, tu não sobe uns 3, 4, 5 degraus? Sim. O carrinho, na verdade, não está no chão, né? É Não. isso aqui, ó. Se o carrinho tivesse no chão, seria esse carro. Você não tinha degrau nenhuma. Tu entrava no parque aqui, o carrinho estava no chão do parque. A eletricidade, ia ter que gastar eletricidade para subir com o carrinho até lá em cima da montanha-russa. Isso ia vir na conta de luz do dono do parque. Entendeu? O que ele faz? Ele põe uma escadinha aqui, ó, e põe você para subir a escadinha. Tu vai toda alegre e já pega o carrinho aqui, ó. E ele não paga energia elétrica para subir com o carro do chão até aqui, porque tu sobe a escada. Não é genial isso? Entendeu? Legal. Isso é economia de energia. Isso vale para o mundo microscópico. Então, perceba agora na visão do parquinho, falando da reação exotérmica. A reação exotérmica, ela já começa com o carrinho da montanha-russa no meio, ó. Então, é mais fácil ela acontecer. Ela fica mais favorecida, usando a palavra que eu agradeci a um de vocês que citou essa palavra. Entende? Por isso, a tendência da reação exotérmica é ser espontânea, mas toda reação exotérmica espontânea, não. A gente vai querer mostrar isso naquele gráfico que desejamos chegar, enfim, ao estudo dele, né? Aquele que eu errei os sinais e consertei aqui, ó. Tá certo? Esse estudo aqui, matemático de sinais, a princípio, um algebrismo aqui, vai nos gerar as 4 possibilidades do sinal de ΔG. Na verdade, são 2, né? Mas são 4 casos comparando o ΔH e o ΔS. Tranquilo, gente? Até aqui? Se tiver tranquilo, o que eu desejo falar a partir de agora? Falar da entropia. Seria um segundo momento da aula falar da entropia e um terceiro momento fechar os possíveis sinais de ΔG. Querem falar alguma coisa? Posso seguir. Tranquilo aí, gente? Me falem sinceramente como estão aí. Se vocês me permitem passar então para a entropia, eu vou só fazer uma coisa aqui, vou dar uma parada no compartilhamento e me aconselhar a fazer isso, ficam mais fáceis, depois até de eu enviar para vocês e abrir. Eu vou interromper a gravação, faça esse primeiro momento de